Eu quero continuar falando com você sobre a psicanálise teoterapêutica ou a forma teopsicoterapêutica para gente aprofundar ainda esse tema da psicanálise aplicada. Eu quero deixar claro para você que nós vamos ter muito assunto em psicanálise, mas na minha parte aqui, a minha preocupação é como que eu pego conteúdos da psicanálise para aplicá-los no processo clínico teoterapêutico, né? Bem, a grande obra é essa, né? Nesse momento, que é a Susan Valgren, que é professora de psicoterapia e psicanálise no estado de Nova York, né? E aqui ela fala dos estudos dela em Harvard e das pesquisas dela na Universidade de Colômbia, né? E ela é uma médica psicanalítica, né? Bem, ela traz um assunto para nós que é muito relevante, que é o Wilder Penfield, penso que é assim que é a pronúncia, que trabalha a questão do cérebro como um sintetizador de histórias. O primeiro contato que eu tive na minha vida com Wilder Penfield aparece naquele livro, vocês que estão estudando análise transacional, naquele livro Eu Estou Ok, Você Está Ok. O psiquiatra Thomas Harris, ele trabalha a pesquisa de Penfield. Por quê? Porque Penfield ele trabalha a questão dos eletrodos no cérebro humano e ele descobre que a pessoa ele sintetiza todas as histórias e toda a sua realidade da vida, né? Então, basicamente, isso é útil para nós porque tanto na análise transacional ou na forma que nós estamos trabalhando essa questão da psicanálise ligado à teoterapia é isso, ó, as estimulações neurais fortuitas durante o sono REM excitam caoticamente nosso córtex, estimulando a rede de neurônios que abriga nossas histórias pessoais essenciais. Então foi isso que o Penfield descobriu. Ele tocava uma parte do cérebro e acionava uma rede de informações nos neurônios. Por exemplo, a pessoa repetia toda a realidade de alguma coisa que aconteceu com 4 anos de idade. Quando ele disse que toda a história está aí de forma caótica acontecendo, é tão real que a pessoa sentia no rosto, por exemplo, se ele ficou vermelho lá, ele vai ficar vermelho de novo. Se acontecer alguma coisa física, o cérebro reproduz tudo que aquilo produziu, está lá no, no córtex. Você imagina então os traumas que a gente tem, o bullying, por exemplo, que você sofreu na escola, né? Eu me lembro quando eu era tão tímido e fui ler uma aula de inglês e quando eu errei e começaram a zombar, eu fiquei muito vermelho. Você imagina se aquilo ativa outra vez, né? Então, é complexo isso para a gente, essa sintetização de história, né? Então, a Susan trabalha essa ideia, sintetizador de histórias. Onde estão as evidências que sugerem que esse sintetizador de histórias pode ser localizado no córtex? E como as mudanças nas interações entre seus neurônios podem induzir transformações fundamentais no nosso pensamento. Como que isso acontece, né? Então, basicamente, está muito ligado já à neurociência hoje, mas o, o Penfield começa a descobrir essa questão ali. E o que me chama a atenção é que essa autora psicanalística vai justamente pegar o Penfield para trabalhar essa questão do cérebro, né? Penfield e o cérebro, vamos lá. Uma pista para encontrar a primeira resposta surgiu no trabalho pioneiro de Wilder Penfield na década de 1950.
Penfield, ele era um neurocirurgião canadense, fundador do Instituto Neurológico de Montreal, e ele começou a desenvolver o quê? Uma técnica cirúrgica única para tratar a epilepsia, né, nas formas mais graves. Então, o método dele envolvia identificação e remoção cirúrgica das áreas anômalas do cérebro, locais com pequenas cicatrizes que desenvolviam ou desencadeavam as convulsões. Então, através da extirpação cirúrgica dessas áreas, Penfield conseguiu eliminar permanentemente as crises em pacientes gravemente afetados. Para determinar com precisão a localização dessas regiões problemáticas, Penfield adotou um procedimento singular. Ele abria os cérebros, né, de seus pacientes que permaneciam conscientes, para estimular eletricamente as superfícies cerebrais. Esse procedimento não era tão cruel quanto pode parecer, pois o próprio cérebro não possui receptores de dor. E os pacientes recebiam anestesia local para bloquear qualquer desconforto no couro cabeludo e no crânio. Bem aí que ele começa a descobrir algo incrível, né? Então, durante a estimulação do córtex cerebral, Penfield pôde observar o funcionamento de diferentes regiões da mente. Em resposta à estimulação elétrica, os pacientes frequentemente recordavam trechos de músicas, interações com amigos e parentes, e até mesmo cenas completas de suas infâncias, com uma riqueza, gente, de detalhes que se assemelhavam a um filme. Veja, ele estava fazendo uma coisa e acaba descobrindo outra, descobrindo que tudo está gravado. De certa forma, essa estimulação fazia emergir aspectos das experiências pessoais de cada indivíduo, incluindo as emoções que as acompanhavam. Esse é um ponto muito importante. Ele lembrava não apenas, mas as emoções que estavam presentes naquele momento vinham à tona. Isso ajuda muito a gente no processo teoterapêutico, porque eu quero que nós sejamos curados de todos estes registros. E o córtex é visto como o centro da mente para essa visão hoje de uma psicanálise usando a ciência de Penfield, né? Então nós temos indícios de que o córtex cerebral é a sede da mente. Então nós podemos olhar comportamentos ali. É ali que acontece, por exemplo, o mal de Alzheimer tem sido analisado, as pessoas perdem a razão. Bem, o que tem acontecido, e aí que a Susan Vaughan coloca, né, que ao examinar microscopicamente o cérebro de alguém com Alzheimer, é possível identificar a presença de placas em nós que destrói a arquitetura neural normal do córtex cerebral. Essas placas em nós são como buracos na estrutura que em outros aspectos é magnífica, né? Como o nome sugere, essas lesões cerebrais caracterizadas por anomalias dos filamentos de proteínas e outros depósitos comprometem a função cortical. E à medida que essas lesões afetam o número crescente de áreas do córtex, os pacientes gradualmente perdem a consciência de si mesmos e das pessoas importantes em suas vidas, à medida que conjuntos individuais de memórias e ideias construídos ao longo de toda uma vida são realmente destruídos. O mal de Alzheimer, apesar de triste, oferece evidências incontestáveis de que o córtex cerebral é a sede da mente. Essa tem sido a grande descoberta atual, né? Estamos falando aqui de uma médica neurocirurgiã, né? Redes neurais. O que ela diz? Ela diz que outro motivo que reforça a crença de que o córtex cerebral é o centro da mente é a falta de outras regiões do cérebro que poderiam abrigar a mente. Então, a própria estrutura cerebral sugere que a mente, entendida aqui como a coleção de pensamentos, atenção, sentimentos, né, memórias e experiências do mundo que tornam cada indivíduo único, está localizada no córtex cerebral.
por isso que a gente pode usar, a gente pode trabalhar, quando a gente trabalha a teoterapia conversando, trabalha o treinamento autógeno, né? Aplicado, nós podemos fortalecer boas conexões. Vamos voltar no Penfield. Outras partes do cérebro desempenham funções diferentes e essenciais, como visão, respiração, movimento do corpo, né? São regiões do córtex. São interconectados, têm funções comuns. Então, o Penfield descobriu que, ao estimular o córtex cerebral, ele observa o funcionamento das regiões da mente. E essa estimulação elétrica, né, que ele fez, as pessoas recordavam essas coisas como se fosse um filme, né? Memórias e emoções, né? De certa forma, essa estimulação fazia emergir aspectos das experiências pessoais de cada indivíduo, incluindo emoções que as acompanhavam. Eu quis frisar essa, essa frase, porque, ou reafirmar essa frase, porque isso está muito ligado com o que nós estudamos em análise transacional. E aí, onde entra o treinamento autógeno, né? Porque são estruturas que vão gravando no pai, no adulto e na criança. Essas estruturas, memória e emoções, né? Então, o que o Penfield fez é que essas emoções vinham de forma junta à mente, né? À medida que ele tocava essas partes. Isso você vai encontrar de uma forma bem assim prática no livro Eu Estou Ok, Você Está Ok. Então isso mostra que a autora Susan Valg está querendo mostrar que se a gente fizer uma repetição, e aí que entra a psicanálise, a cura pela fala, e aí que entra alguma coisa mais prática para nós, que é a prática do treinamento autógeno. E agora, como eu gravo e passo para os clientes, ele pode praticar isso diariamente. Isso vai mudar totalmente essa questão da influência mental. Então, você vê que essas regiões, elas abrigam verdades, elas abrigam realidades e nós podemos realmente ter uma trajetória melhor. Nós podemos, inclusive, reeditar as memórias e emoções, né, como um fator chave para a psicoterapia, né? Eu quero ler um texto aqui da Susan Valk, dizendo o seguinte: uma rede de neurônios pode perfeitamente armazenar uma série de memórias, e não apenas uma por neurônio. Essa é a grande descoberta dela, né? Que se pensava que cada neurônio tinha uma memória, né? Mas na realidade ela diz que não, é tudo interconectado. Então, ela diz que o neurônio ele trabalha como se fosse um sistema piramidal, né? Você imagina 10 bilhões, né? São células piramidais. Então, são redes que são formadas. Então, é como se fosse um sistema computacional potente, flexível. Então, muitas redes acontecem, né? Então, ela usa uma expressão que eu achei interessante, que não é um chefe, mas é uma rede de cozinheiros, né, interligados. Então, ela diz o seguinte: os cérebros humanos são interligados na forma de redes de neurônios encarregados de desempenhar inúmeras tarefas ao mesmo tempo, em paralelo. Em outras palavras, em vez de possuir um chefe poderoso que conhece todas as etapas que devem ser seguidas para a feitura de um bolo, a cozinha do processamento e distribuição paralela exige uma equipe de cozinheiros, nenhum deles tão especializado quanto o chefe, mas todos capazes de realizar tarefas diferentes ao mesmo tempo, que em última análise levam à feitura de um bolo. Então, é a ideia de que todos os neurônios estão interconectados. O cozinheiro carregado do glacê trabalha ao mesmo tempo que o cozinheiro que peneira a farinha do trigo. A confecção do bolo se dá em etapas paralelas que são distribuídas entre os cozinheiros. O conhecimento de como fazer um bolo, assim como o conhecimento de sua avó,
não está numa única localização, mas difunde-se entre todas as células da rede. Isso se torna uma coisa maravilhosa, né? Que nós temos um cérebro, todo ele pode ser trabalhado teoterapeuticamente, né? Como funciona isso na psicoterapia? Então, nós temos capacidade de estabelecer conexões entre, entre coisas, né? E muitos de nós ficamos presos a certas narrativas. O objetivo da psicoterapia é alcançar as redes atuais e desconectar aqueles neurônios que vinculam o crescimento à tristeza. Então, nós podemos reformular isso. Nós podemos reelaborar o que está dentro de nós, né? Então, o trabalho da teoterapia é esse trabalho da reelaboração. Muitas vezes nós fomos construindo conexões falsas, né? Representações falsas, narrativas falsas. E nós acabamos criando problemas. Por exemplo, a imagem que você tem de você mesmo, a autoimagem que você tem de você mesmo, a autoconfiança, os medos que foram estruturados desde o primeiro dia da sua vida na Terra. Quando eu digo medo, nem que ele não for consciente, mas o aspecto da energia de tudo isso passando para nossas redes interiores, né? Então, a meta do terapêutico, da terapia, é o seguinte: a meta da boa terapia, assim como da boa paternidade ou maternidade, é a autonomia, né? E ela trabalha isso também. Então, a autora conclui que psicoterapia consiste em tirar as pessoas da terra do nunca e trazê-las para o mundo adulto que as espera. Bem, basicamente eu diria o seguinte, que teoterapia é a gente saber que podemos, nessa estrutura mental do córtex cerebral, trabalhar a reedição das nossas narrativas. Quem sabe algumas narrativas delas nos escravizaram há um tempo, há um passado, e chegou a hora de a gente ser liberto de todas estas velhas narrativas. Por isso que eu sempre uso a metáfora bíblica de que o povo de Israel tinha a narrativa do Egito, mas era preciso mudar a narrativa lá no deserto, e a ideia, quando eles estivessem na Terra da Promessa, tivesse uma nova narrativa. O problema é que 12 espias, 10 levaram a narrativa do deserto, aliás, a narrativa do Egito, para a Terra da Promessa, e não funciona. É preciso virar a chave para o novo tempo. Essa é a meta da boa terapia e da teoterapia. Até a próxima aula. Eu gosto dessa frase, hein? Você pode ser uma melhor versão de você mesmo, cada dia.